Queridos, eu saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade com os nossos subsídios da nossa EBD, Escola Bíblica Dominical. Escola essa que se realiza todos os domingos em nossa Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na Rua Cuiabá 146. E estamos ali com o nosso pastor presidente, pastor Edivanir Alves da Cruz. Convido a todos vocês a estar conosco em nossa série todos os domingos e aqui na congregação onde estamos, na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. Aqui você também de Presidente Epitácio ou que esteja nos visitando, pode estar conosco todos os domingos também às 8h30 da manhã, na Avenida dos Ipês, 1117. Isso aqui é apenas um aperitivo, é apenas um preparo daquilo que vai ser tratado na escola dominical. A você, meu amigo professor, ou minha amiga professora. Isso aqui é uma preparação do ambiente daquilo que nós vamos estar estudando domingo, porque precisa se estar presencialmente os irmãos em comunhão para aprender junto a palavra do Senhor. A igreja, ela precisa estar em unidade, precisa estar em harmonia. Muito bem. Hoje nós estamos com a lição de número 6, que vai nos falar sobre o avivamento no ministério de Pedro. O texto diz: E Pedro, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhe: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isso notório, e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Verdade prática. A vida de um crente pode ser comparada antes e o depois de um avivamento. Então, a nossa vida, a nossa caminhada cristã precisa ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Todos nós sabemos que quando nós levantamos a nossa mão e Cristo, ele nos aceita quando nós damos um passo a ele. Existe os processos da santificação. Nós vemos que a santificação ela é posicional. Você é colocado na posição de santo. E a santificação progressiva, que é um processo que Deus vai trabalhando na minha e na sua vida. E ele vai removendo algumas coisas. Ele vai tirando as impurezas das nossas vidas. E aí vem a terceira santificação, que é a completa. Mas para mim chegarmos a essa completa, que será no céu, que será na sua plenitude, eu preciso estar na posição de cristão. Eu preciso, como diz Hebreus 12, 14, eu preciso seguir a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Perceba que antes da santificação, eu preciso ter paz. É a paz de Deus. É a paz de Cristo. Porque somente alguém que tem a paz, ele consegue perdoar. Ele consegue amar. Ele consegue conviver com as diferenças. 1 João também, capítulo 2, versículo 7. Se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. Aí o sangue do teu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Veja, sem comunhão não há perdão. E nós aprendemos no Pai Nosso que eu só posso receber o perdão se eu perdoar. Então o perdão ele é condicional ao perdão. Então eu não gosto de fulano, não quero. Então você também não vai ser perdoado. E aí
nós vamos ver a vida de Pedro. Segundo Coríntios 5,17, diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Umas coisas velhas se passaram, esse tudo se fez novo. Às vezes aceitamos a Cristo. Cristo nos aceita. Mas eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me santificar. Eu já tenho o Espírito Santo. Então eu preciso de um revestimento de poder para pregar o Evangelho. Esse poder ele vem para nos potencializar para a obra do Senhor. Independente se ele é obreiro, ou pastor, ou evangelista, ou diácono, não. Todos têm o direito de receber esse revestimento de poder. Mas para isso, precisa-se estar como aqueles quase 120 estava. Como diz ali em Atos 1, 120. Só que quando Jesus ressuscitou, 1 Coríntios 15, 6, tinha mais de 500 irmãos. Só ficou ali 120, aqueles períodos de 10 dias de oração, um período crucial, período terrível, difícil, na ausência de Jesus. Mas eles já tinham o Espírito Santo de Deus com eles. E eles estavam orando por revestimento. Então, se tinha mais de 500 irmãos, quando Jesus ressuscitou, Jesus ainda ficou 40 dias ali na terra ensinando, instruindo eles acerca do caminho do reino de Deus. E veja que, com tudo isso ainda, 380 então deu linha na pipa. Desanimaram, não quiseram esperar, ou desviou-se, ou foi fazer outras coisas. Esqueceu de estar em comunhão ali, orando ao Senhor. Mas os que estavam ali receberam e foram potencializados. E trouxe um verdadeiro avivamento para começar na vida de Pedro. E de Atos, capítulo 2, você vai ver um outro Pedro. A nossa leitura em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que nós já estudamos a lição passada sobre aquele momento do Pentecoste, que é a festa das primícias, a festa das colheitas, dos primeiros frutos. E ali foi feita a primeira colheita. Só naquela primeira colheita, quase 3.000 almas ali se rende aos pés do Senhor. E depois continua com outros sinais. Pentecostes é a segunda festa mais importante dentro da cultura ali judaica. Então, muito bem, queridos. A nossa leitura está em Atos capítulo 2, do 14 ao 24. Tópico 1, o objetivo da nossa lição. Tópico 1, destacar as características do apóstolo Pedro. Tópico 2, compreender o impacto do batismo no Espírito Santo, no caráter dos apóstolos Pedro. Tópico 3, ressaltar a importância do avivamento espiritual para a igreja dos dias atuais, mediante a experiência do batismo no Espírito Santo. Muito bem, queridos. O nosso tópico 1 vai falar Pedro antes do Pentecoste. Nós vemos aqui, queridos, que as duas atitudes de Pedro, a primeira está em relação à identidade de Cristo. Nós sabemos que quando Jesus quis fazer, tipo como, trazendo na nossa linguagem um IBGE, fazer tipo como uma pesquisa sobre o que as pessoas, o que ele era na vida das pessoas. Como que as pessoas o identificavam a Cristo. De repente, alguns começam a dizer, um diz que é Elias, João Batista, Jeremias, um dos profetas. Só que aí Jesus se dirige então agora a eles. E vós? Ele traz a pergunta do público para o coletivo, mas dentro dos discípulos que estavam com Cristo. Cada um da publicidade falou uma coisa. Porque a sociedade não tem a verdadeira identificação acerca de Cristo. A sociedade de hoje vai dizer que é homofóbico, que é isso e aquilo. Mas o que Jesus quer saber é acerca de nós. E vós? Quem disse ser o Filho do Homem? O que me chama a atenção, eu quero até ler com vocês, é que Pedro disse, Mateus capítulo 16, versículo 16. E Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus então respondeu, disse, bem-aventurado, quer dizer, feliz, bem-aventurado
és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas o Pai que está nos céus. Veja que Pedro aqui tem a revelação, não de carne e de sangue, ou seja, não é por meio da genética, não é por meio dos estudos, não é por meio da ciência, mas é do Pai que revelou. Pedro aqui tem a revelação divina, ele tem a revelação de Deus acerca de quem Cristo verdadeiramente era na sua vida. E isso foi uma atitude louvável. Isso foi uma atitude, como diz aqui, uma atitude louvável, porque ele foi feliz. Pedro, então, poderia se vangloriar, né, para os demais. Ok, eu tive a revelação de Deus. Porque ele foi privilegiado. Jesus, então, falou que ele era feliz. Porque quando vamos dar para Pedro, Pedro sempre foi 880. Ou mais para frente, ou mais para trás, sempre. Ele não tinha um posicionamento correto. Ele falava pelos demais. Ele tomava sempre a frente. Pedro sempre era o entrão, né, no meio das pessoas, com um temperamento sanguíneo. E ele disse, ele respondeu, né, tu és o Cristo, filho de... Veja, olha o que me chama a atenção, é que ele diz, tu és o Cristo. Ele não diz que tu és um Cristo, porque daria a entender que teria mais, ou que ele considerava outros como Cristo. Porque já no tempo de Jesus, houve falsos cristos. Mas Pedro traz aqui, Simão Pedro traz aqui uma singularidade. Tu és não um Cristo, mas o Cristo, o Filho do Deus vivo. E veja então sobre aquela confissão, quando Pedro ele reconhece quem Jesus é, ele tem revelação de quem Jesus é, Jesus então revela quem ele é. Olha aqui, versículo 18. Pois eu também te digo, tu és Pedro, do grego é Petros. E sobre esta pedra que é Cristo, esta rocha que é Cristo, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, Petros vem do grego Petros, né, que significa uma lasquinha da rocha. E a rocha é Cristo. Essa pedra que é Cristo Jesus. Alguns entendem que os católicos vão dizer que esta rocha, essa pedra aqui, né, vão dizer que é o Papa, né, por causa daquilo que Pedro falou. Outros vão dizer, a Reforma Protestante, que a pedra que é Cristo. E nós reconhecemos que Jesus é a pedra viva, como Pedro mesmo diz na sua primeira carta. E nós, como pedras vivas, para formar um edifício da igreja. Então, uns dizem que é o Papa, né? Os católicos dizem que é o Papa, né? Essa pedra, da onde ele, por causa da sucessão, né? Que os papas aí sucedeu o apóstolo Pedro. Nós reconhecemos que essa pedra é Cristo Jesus. Outros entendem, terceiro, que essa pedra é a revelação, porque Pedro ele tem a revelação de Cristo. Dizem que essa pedra é a revelação de Deus. Quarto, alguns entendem que essa pedra é a confissão de Pedro. E quinto, eles entendem também que essa pedra é a convicção de Pedro, ou seja, a sua fé. Fala que essa pedra é a fé, a convicção de Pedro, porque aqui ele tem convicção de que verdadeiramente Cristo é. Então, alguns entendem que essa pedra, os católicos, a Papa, outros que é a revelação de Deus, outros que é a confissão de Pedro, outros que é a convicção da sua fé, mas nós entendemos que essa pedra é Cristo, porque diz, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ou seja, através daquela lasquinha da rocha. Pedro é apenas um fragmento, uma lasca da rocha. E diz que o Senhor Jesus disse que edificaria a sua igreja. Imediatamente após esse discurso, nós vemos que quando Jesus começa a falar do seu sofrimento, né, que ele tinha que ir para a cruz, Pedro entende então que ele não pode sofrer. Pedro quer viver então um momento de glória sem passar pelo sofrimento, pela cruz. Aonde que ele chama Jesus a parte de Senhor, de modo nenhum. Tem compaixão de ti. Não faça isso.
Talvez isso é a teologia confessiva de hoje, a teologia da confissão positiva de hoje. Confissão positiva. Você não pode sofrer. Para de sofrer. Você tem que determinar. Pedro entra por esse caminho. Simão Pedro. E veja que Jesus toma uma atitude. Acabou de dar um elogio a Pedro. Então agora ele vai dizer assim: para trás de mim, Satanás. Ele disse a Pedro, mas ele disse: para trás de mim, Satanás. Veja que Jesus não expulsou a Pedro, mas expulsou a Satanás. Não é o marido que tem que ser expulso da sua casa, é o Satanás. Não é a sua esposa que tem que sair da sua casa, é Satanás. Não é aqueles filhos tribulados que tem que sair da sua casa, mas é o Satanás que tem que sair. Muitos hoje estão ficando com o diabo e estão expulsando a Pedro. Às vezes acontece algumas coisas na igreja, as pessoas expulsam as pessoas, mas em vez de expulsar o diabo, Satanás, Jesus aqui expulsou a Satanás. Repreendeu Jesus: para trás de mim, não Pedro, mas Satanás. E é isso, queridos, que nós temos que entender. Pedro aparentemente trouxe uma resposta ali com lógica, mas sem sentido para aquele momento, porque Jesus já vem falando que teria que sofrer, teria que cumprir o propósito de Deus. E por fim, no item 2, aqui do tópico 1, item 2 diz: Pedro nega Jesus 3 vezes. E Jesus havia alertado Pedro, porque ele ainda não havia convertido, andado quase 3 anos com Jesus. Como vamos ver lá em Lucas 22, que eu não vou ler para nós ganharmos tempos. Quando Jesus vai dizer no versículo 32, quando converteres, confirma aos teus irmãos. Então aqui já está com 3 anos já com Jesus e ele não era convertido. Há muitos que acham que estão convertidos, mas estão ainda convencidos a estar na igreja, a seguir um padrão, a um sistema religioso. E Pedro vai negar Jesus perante ali a criada, né? Outros vão trazer com criado, mas aqui comentários traz o criada, de outra criada depois, e depois perante várias pessoas, mais praguejando. Aí o galo cantou. O cantar do galo aqui é um alerta, é um aviso, é um sinal na vida de Pedro. Alguns entendem que o cantar do galo aqui é um levita, que dava um sinal, tocava uma trombeta para despertar os sacerdotes para o serviço, para realizar o serviço no templo. E existe essa primeira teoria e a segunda, de que verdadeiramente era um galo, que é a mais aceitável. Quando o galo canta em um quintal, ele está servindo de alerta. E se você for estudar sobre os animais, eles vão dizer que o galo, quando canta, ele está querendo dizer que governa. Ele está querendo dizer que manda no quintal. E o galo cantando aqui é um sinal de alerta na vida de Pedro. Então o galo canta e ele chorou amargamente. Porque antes que o galo cantasse, ele negaria 3 vezes. Então ele já tinha negado aqui 3 vezes. Chorou amargamente. Ali nós vemos um quebrantamento, um arrependimento na vida do apóstolo Pedro. É o Espírito Santo alertando e dizendo a Pedro: você pode ter fracassado, mas aqui como o galo, ele governa, ele comanda o quintal, Jesus está dizendo: mas eu governo a sua vida, eu comando a sua vida. Eu ainda estou no controle dessa situação. Pedro achou que era forte, mas ele era fraco. Ele foi tipo como orgulhoso. O orgulho espiritual nunca vai acontecer isso comigo. Todo mundo faz isso, mas eu não. Tem pessoas assim com orgulho espiritual, eles se acham mais santo ou mais espiritual do que outras pessoas e finda desprezando as outras pessoas que estão fracas, que estão caminhando. Pedro era apenas um ouvinte de Cristo. Ele estava ainda aprendendo de Cristo.
E Jesus nunca pediu para ele tirar a espada. E eu preciso entender que quem faz a obra é o Espírito Santo. Simão significa ouvinte. Pedro era apenas um ouvinte. Mas era um ouvinte esquecido. Como diz lá em Tiago, capítulo 1, 22. Não podemos ser somente ouvintes, mas praticantes. Precisamos ouvir, processar, mas precisamos colocar em prática aquilo que ouvimos. Então nós vamos entender isso na vida de Pedro. Ele nega Cristo. E quantas vezes nós negamos a Cristo também? Haja vista, Judas traiu, mas não foi até Cristo se arrepender, mas foi até a religião. E muitos procuram hoje a religião, mas não procura Cristo. Pedro faz parte do círculo mais íntimo de Jesus, juntamente com Tiago e João. Teve presente em 3 momentos. No Getsemane, momento de sofrimento. Na casa de Jairo, para vivenciar aquele milagre da ressuscitação, do ressuscitar da filha de Jairo. E por fim, na transfiguração, que foi um momento ali também que nós vemos um fracasso na vida de Pedro, que ele tomou uma palavra e quis fazer 3 tendas, uma para ti, Moisés e Elias. Ou seja, quis limitar Jesus a uma barraca. Nós vemos outro momento também da moeda, quando as pessoas vão até Pedro para interrogar acerca de dracma, daquela moeda, pagar imposto. Veja que lá em Mateus 17, olha só, quando eles vão interrogar, eles vão diretamente a Pedro. 17, 24. O vosso mestre não paga de dracmas? É uma pergunta. E disse-lhe ele, sim. Ou seja, Pedro aqui respondeu por Jesus. Ele respondeu por outra pessoa. Ele respondeu por Cristo. Aí, naquele momento, Jesus pega e manda ele pescar a primeira moeda que saía, a estátua, né? Ele pagar ali o imposto por eles. Então, nós vemos vários momentos em que Pedro, ele sempre está frustrando naquele momento da pesca. Então, mas após o Pentecoste, nós vemos um outro Pedro. Tópico 2 fala, Pedro após o Pentecoste. Veja que uma pregação ali que trouxe um impacto muito grande sobre as pessoas. Um impacto muito grande, veja. Ele vivenciou aquele momento de glória com Cristo, foi transfigurado ali, que a transfiguração quer dizer uma transmutação da estrutura. Ele vivenciou um pouquinho de como que seria a glória na ressurreição futura. Né? O transfigurar ali é um estado de transmutação, né? Uma mudança, algo que reflete, que brilha. E nós vemos que Pedro, batizado no Espírito Santo, que é o revestimento de poder, muitos confundiram ali o seu coração, dizendo o que eles deveriam fazer. Ou seja, veja que foi uma coisa que aconteceu naturalmente. Naturalmente. Aí, o item 2, Pedro e a cura do coxo, onde Pedro e João juntos ali aparece agora, vai na hora da oração, a hora 9, às 3 horas da tarde. E eles vão ali orar, estava um homem ali há 40 anos ali. Tinha mais de 40 anos. Todos os dias era levado ali à porta do templo, chamada Formosa. E aonde ele realiza aquele milagre, porque ele tem agora o dom da cura. E ele levanta aquele homem e ele sai ali saltando e louvando a Deus ali no pináculo de Salomão, no alpendre de Salomão. Então nós vemos também em outras ocasiões o avivamento na vida do apóstolo Pedro. Mais para frente, após aquela cura de Atos 3, vem uma grande perseguição, eles vão ser presos. Né? Foi algo notório ali que aconteceu, depois dos anos quase 5.000 almas aceitaram Cristo como Salvador, e assim vai crescendo. Era 5.000, mais quase 3.000, já são que 7.000. Depois toda aquela cidade foi alvoroçada ali, impactada por causa do poder do Espírito Santo. Aonde eles é indagado sobre a cura do coxo, eles falam que era o nome de Jesus, a qual foi crucificado injustamente. Ali nós vemos em Lida, né, um grandioso avivamento, quando Pedro ali chegou, né, ali em Lídia, reoperando ali aquele grande milagre. Nós vemos que Enéas, que estava paralítico há 8 anos, ele foi curado ali também.
Atos, capítulo 9, 34, 35, por sua oração, Dorcas, ela ressuscitou dentre os mortos ali em Jope. E foram muitos outros milagres que Pedro ele experimentou Deus fazendo através da vida dele. Ainda que as pessoas levavam ali enfermos ali para que pela sombra viesse a ser curado, mas não há menção de que foi curado. Deus fazia coisa extraordinária através das mãos dos apóstolos, era Jesus que curava. E isso é importante nós entendermos. E o tópico 3 fala a igreja de hoje e o avivamento do Pentecoste, a igreja atual e o Pentecoste. O que é preciso para se ter um verdadeiro avivamento hoje? Não estou dizendo de barulho, pula-pula, roda-roda, que isso. Não é só isso que é sinal de um grande avivamento. O sinal de um verdadeiramente crente avivado, aquele que tem fé, é aquele que está na igreja, que está na escola dominical, que está aprendendo a palavra do Senhor, que está querendo aprender mais do Senhor, ele está enraizado. Não é como muitos que só ficam orando em montes, orando, mas não leem a palavra e muitas vezes são enganados e são iludidos e muitas vezes se tornam fanáticos. É preciso ter fé e perseverança. Veja que o avivamento ali em Atos capítulo 2 veio do céu, veio de Deus. Assim como a chuva ela vem do céu, cai à terra, ela não volta para o céu. Assim é o avivamento. Ele só vem de Deus. Não é através de movimentos criados por homem, através de campanhas criadas por homem. É bom fazer, é importante. Mas não é algo marcado. Não é algo projetado pelo homem. É de repente que vem esse verdadeiro avivamento do Senhor. Só pode ter avivamento se os crentes buscarem o derramamento do Espírito Santo, que muitas vezes não se é nem falado em muitas igrejas. É preciso uma busca. É preciso estar em santidade ao Senhor. É preciso os crentes buscarem, querer. O item 2 fala, temos de multiplicação de iniquidade, que isso pode ser um bloqueio para o derramar desse verdadeiro avivamento. O Senhor Jesus, veja, previu um sinal altamente positivo a respeito da pregação do Evangelho por todo mundo. Sim, isso não é para agora. Isso não é para esse momento. Na grande tribulação do mundo vai ter pregação, vai ter anjos pregando, vai ter as duas testemunhas, os 144 mil que vai estar pregando, vai ser alvoroçado, e por fim no milênio. Não fique esperando todo mundo receber. Todo mundo não é para agora. Mas Deus conta comigo. Precisamos levar sim o evangelho a todo mundo. E a todas as pessoas, aonde eu for, eu preciso levar essa semente da palavra. Mas não se prenda a todos têm que ouvir primeiro. Ele vai vir agora não, ele vai tardar. Todos têm que ser não pensa isso. Pensa em você, pensa em mim. Eu preciso me conservar. Se conservar, eu preciso me policiar. Que aí vem o item 3 que fala a igreja será arrebatada. Porque a igreja que será arrebatada é aquela que Pedro mesmo vai dizer em 1 Pedro 1,15. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Amém? Nós vemos então o outro Pedro. Nós vemos o Pedro antes e o Pedro depois. Nós vemos que Pedro agora não vai negar o senhorio de Cristo. Desde que após a ressurreição ele vai para pescar novamente. O Senhor Jesus não desiste dele. Veja que Jesus, após a ressurreição, falou às mulheres, ide anunciai aos apóstolos de si, mas também a Pedro. Pedro tinha algo diferente, diferenciado dos demais. Ainda que tenham outros discípulos, mas hoje nós estamos mencionando sobre a vida do apóstolo Pedro. Porque precisa-se ter um antes e um depois nas nossas vidas. Antes eu era assim. Aquele que antes mentia, roubava, enganava, prostituía, negava Cristo. Precisa-se ter um depois na vida dele. Agora ele vai falar a verdade. Ele vai viver a verdade. Ele vai andar em santidade ao Senhor. Ele vai fazer a diferença. E por fim ele vai ganhar almas para o reino do Senhor. Porque a igreja será arrebatada. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17.
Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que estiverem em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois Paulo se inclui ali, nós, os que estiverem vivos, seremos aqui arrebatados, será transformado de um corpo corruptível por um corpo incorruptível cheio de glória. Amém? Se gostou desse canal, se inscreva, curte aí, deixa o seu comentário. Se foi bom para você, vai ser bom para o seu amigo, a sua amiga. Então compartilhe nas redes sociais, compartilhe e o nome do Senhor vai ser glorificado através da sua vida. Amém? Isso mostra que você é verdadeiramente um crente avivado, que tem desejo de semear a semente da palavra do Senhor. Amém.